Fê, Oba! cara, tá mais do que comprovada a relação de várias doenças com a sustentabilidade, principalmente a forma com que o ser humano lida com o meio ambiente. Pois é, cara, isso rolou inclusive na pandemia do coronavírus e hoje o nosso convidado vai explicar como que foi que aconteceu e como a gente deve se preparar também pelo que vem pela frente. Vamos acabar com mitos. Vamos nessa? Vamos. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para e Ponto, lugar onde gente e meio ambiente se encontram, não é isso mesmo, Flavião? É isso aí. E aí, tá pronto para mais uma? Sempre. Então vamos nessa, mas antes de começar mais um super papo com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, seu comentário, acione o sininho da rede social, assim você não perde nenhum papo bacana que a gente tem trazido aí todas as quartas-feiras com um convidado super especial. Estamos agora também lá no Apoia-se, Flavião. Verdade, bem lembrado. Se você quiser ser um apoiador do canal e obter vantagens exclusivas, é só clicar no link que está na descrição, apoia.se/pariponto, clica aí. Seja um apoiador e descubra vantagens exclusivas. Eu não vou falar nada não, tem que clicar lá. É isso aí. E apoiar. É isso aí. Agora, como eu falei, sempre convidados muito especiais. Hoje a gente tem a honra de estar com um convidado ultra especial, que ele que é o responsável pela operação geral de um dos maiores e mais importantes hospitais aqui do Brasil, que é o Albert Einstein. Eu estou falando dele, doutor Eliezer Silva. Tudo bom, Eliezer? Tudo ótimo. Boa tarde. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bacana te ter aqui, né? A gente sempre quis falar muito de saúde aqui no nosso podcast. É um tema que está totalmente relacionado não só às pessoas, mas também ao meio ambiente que a gente vive, à sociedade, enfim, tudo mais. E a gente recentemente, né, doutor? A gente viveu aí uma pandemia, né? A OMS recentemente disse que não está mais na situação de emergência. Uns dizem que não acabou ou acabou a pandemia. Para você, doutor, acabou ou não a pandemia que a gente viveu de coronavírus? Então, acho que é importante a gente entender o conceito de pandemia, né? E quando a OMS declara que é uma pandemia, é porque existe um aumento substancial de alguma doença, em geral infecciosa, nessa causada por um vírus, e que atinge diferentes regiões do planeta, né? E aí se decreta a pandemia. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é uma evolução natural de qualquer outra infecção, principalmente viral. Já passamos por isso no passado. E quando os números caem para uma situação controlada em que o acesso à saúde está garantido e já estamos numa fase que temos prevenção, não existe motivo para aquela emergência sanitária que era colocada antigamente, né? Antigamente, nem tanto. Alguns meses atrás. Naquela época, era basicamente o isolamento se devia que a gente pudesse diminuir o número de casos novos para que o sistema de saúde desse conta do atendimento. Hoje isso está absolutamente controlado em todos os países e a gente vive a expectativa de novas variantes, né? E elas tendem a ser menos graves, embora mais contagiosas, e elas acabam fazendo um processo de imunização na medida que a população se encontra com mais frequência a essas novas variantes. E de um outro lado nós temos vacina disponível, né? Isso aconteceu com outras infecções. Eu sou da época de varíola, de poliomielite, etc., e que com essas medidas, seja ela de natureza de evolução natural ou com a intervenção de vacina, há um arrefecimento do número de casos e se torna, podendo chegar até a extinção e de não termos mais a circulação do vírus, o que é pouco provável. Então a circulação do vírus deve continuar, mas não no nível de emergência sanitária. Uhum. E você como responsável ali pela operação, né, do Albert Einstein, que é um dos principais hospitais aqui do Brasil, como foi esse período lá, né? Quanto tempo durou de fato vamos dizer, o pico, né, mais forte? E como que vocês perceberam que, agora o bicho vai pegar aqui, que agora a coisa é para valer? Como que foi esse momento? Conta um pouquinho dos bastidores de quem está lá na linha de frente. Bacana. No primeiro momento, né, agora nós estamos falando mais ou menos de março de 2020, nós fazíamos o nosso planejamento baseado muito no que a gente ouvia lá de fora, né? Uhum. Então nós importávamos dados para criar um modelo matemático de como se comportaria a pandemia aqui. Isso serviu para o planejamento do Einstein também, de alguma forma, para o Ministério da Saúde. E a primeira fase foi caracterizada por desconhecimento. Isso causa uma ansiedade muito grande, porque você não sabe o tamanho da onda aqui
E o Einstein tem uma característica, por ser um sistema de saúde, em que a gente atua no público e no privado. Então é muito importante ter essa noção. Hoje, o lado público de atuação do Einstein é praticamente equivalente ao privado, sendo que em algumas áreas, como, por exemplo, pronto atendimento, partos, já é maior no sistema público, né? E uma coisa interessante nesses modelos que a gente fazia era assim, a pandemia no Brasil começou dentro do sistema privado. Por quê? Porque as pessoas importaram o vírus, né? Então, o primeiro caso que foi diagnosticado no Einstein era um brasileiro que tinha estado na Itália, veio para o Brasil, desenvolveu os sintomas e foi feito o diagnóstico lá no Einstein. E ele veio a ser internado e depois teve alta, né? Então, a classe social que primeiro se expôs ao vírus foi uma classe social mais abastada e, na sequência, a onda se espraiava para o setor público. E o Einstein, em função dessas características, a gente sabia o que iria acontecer no público, ou imaginava-se, a partir dos dados privados, né? Tinha uma diferença de 1 a 2 semanas. No entanto, a gente não sabia o tamanho da onda no Brasil. Cada um tinha uma interpretação, se é mais no verão, mais no inverno. E o sofrimento das pessoas na linha de frente era como é que eu continuo trabalhando e expondo a minha família. E o segundo medo, que era o medo maior, era de contrair a doença e morrer. Né? E o Einstein tomou a seguinte atitude: todo mundo que desenvolver doença grave, obviamente a gente não tinha como fazer home office, né? Será tratado no Morumbi, considerado uma das melhores UTIs do mundo. Né? E nós não tivemos nenhum óbito entre colaboradores, em função muito dessa atividade. E grande parte dos conhecimentos que se detinha era transmitido para as áreas públicas. Essa foi a primeira onda, né, de muita ansiedade. Nós fizemos um estoque inimaginado na época, né? E a aposta da sociedade é tudo que a gente conseguir aqui, nós, caso sobre, a gente transferirá para as unidades públicas, não só do Einstein, como também oferecidas ao Ministério. E quando chegou nesse pico de 2020, lá por abril, a gente imaginava, depois começou a descer, que o perigo tinha passado, né? Isso foi todo o semestre, segundo semestre de 2020, e em 2021 veio a onda maior, porque ela acumulou maior gravidade e maior capacidade de infecção. Para vocês terem uma ideia, a gente teve dentro do Morumbi 100 e poucos pacientes internados em 2020 e 310 num hospital de 700 leitos. Né? Então a gente teve que transformar a cada dia unidades que não eram de internação para leitos hospitalares. E o mesmo nós fizemos no Hospital do Embu-Mirim e no Hospital da Vila Santa Catarina. E contamos, inclusive, com uma empresa que na época era uma startup, que construía leitos em poucos dias, e fizemos uma expansão no Embu-Mirim em triplicar a capacidade da UTI. E com isso a gente conseguiu absorver a demanda, né? A terceira onda foi em 2022, aí já era Ômicron, né? Então era baixa capacidade de gerar doença e muita capacidade de transmitir. E aí os casos eram mais leves. E em 2021, que foi a situação mais grave, embora tenha sido mais grave, as pessoas estavam mais tranquilas, porque sabiam manusear a doença e também porque nós tínhamos um aprendizado ao longo de 2020, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o que era melhor para os pacientes, novas drogas e assim por diante, né? E aí tem um aspecto que eu sempre gosto de chamar a atenção, né? Quem está lá na frente somos pessoas como nós, né? E a gente lida até hoje com as sequelas da pandemia, né? Eu falava muito na escola dos meus filhos, né, que a gente tinha um grande medo do vírus, que era invisível, mas tinha pouca preocupação com os nossos filhos, que eram visíveis. E isso acontecia em cada família lá do Einstein que a gente tinha contato, né? Por que isso? Porque a gente, como ser humano, a gente tem uma dificuldade grande de mensurar risco, né? Então, quando você tem uma pessoa saudável exposta a um vírus como esse, é difícil você ter uma complicação grave. Todo mundo vai ter uma exceção, que vai confirmar a regra, né? Agora, o que a gente vive hoje, em termos de ansiedade, depressão, ideação suicida, em crianças e adolescentes, nunca foi visto na história da humanidade, né? E parte disso, não tudo, obviamente, né, é em função desse medo que a doença criou, né? Era justificado ter medo? Claro que sim. Tínhamos que fazer o que foi feito, de isolamento e depois vacina? Óbvio que sim. Mas existiu, por parte, inclusive, da mídia, e aproveito esse momento para isso, né, de uma exacerbação
que fez com que as pessoas fizessem com que a pandemia não acabasse. E ela não acaba na cabeça de cada um. Eu conheço pessoas de nosso convívio que até hoje, a filha, no caso específico dessa pessoa, não sai de casa. Puxa. E isso foi muito duro para a população em geral, né? O nível hoje de acometimento de saúde mental entre a população de trabalhadores da saúde é imenso, mas não é restrito a essa população. Então, quando você mensura isso, a gravidade é exponencialmente maior do que o vírus para aqueles que não tinham vulnerabilidade de desenvolver a doença grave. Poxa vida, hein? Eu tenho outros assuntos até claro. da sua fala para abordar, inclusive da atuação do Einstein e tudo mais, mas eu acho que esse assunto específico ainda comove tanto a gente, né, e ainda nos diz tanto respeito, que eu queria só aproveitar a oportunidade de tê-lo aqui. Eu recentemente estava comentando contigo que eu lia nas redes sociais, hoje inclusive eu li, de que ainda tem alguma divergência, tá vendo? A vacina provocou tal efeito colateral e etc. E não só em rede social. Eu recentemente tive contato com 2 pessoas próximas que me disseram: eu desenvolvi uma patologia tal por conta de ter tomado vacina, depois de uma marca específica, eu tomei 2 da marca específica e tal. E pessoas que ainda falam: eu não tomei a vacina porque está dando problema de coração, está dando miocardite e coisas do tipo. No começo era difícil até avaliar isso tudo, né? No meio da pandemia e ainda aprendendo com a pandemia. Hoje, o que de fato, não de tudo, mas desses pontos principais que criaram esses ruídos, a história eu acho que não cabe mais a gente discutir se vacinar ou não vacinar é uma coisa importante, eu acho que não é por aí a história. Mas o que de fato foi criado como um mito, ou como exagero, como no caso das mídias e tudo mais, e que se comprovou ou que não se comprovou verdade depois dos estudos, enfim, do conhecimento que se tem. Esse é um ponto super importante, Flávio, porque eu acho que nas outras infecções, né, a gente passou pelo vírus influenza, por exemplo, essa discussão não aparecia, né? E as pessoas, até pouco tempo, se vacinavam costumeiramente para outras doenças, inclusive a vacina da gripe, né? O que acaba acontecendo quando existe um mundo meio dividido, né? E eu gosto do termo, não é que exista um mundo em conflito, né? Eles são divididos, porque não tinha ponto de intersecção, né? Para você ter conflito tem que ter intersecção, né? Então criaram-se diferentes mundos, separados. E o ser humano tem como característica, isso é fisiológico e biológico, né? Ele buscar se amparar naquilo que intrinsecamente ele acredita, né? Esse acredita, a gente chama isso de ser humano, mas é uma caixinha que está lá dentro do cérebro, né? O cérebro tem um mecanismo que agora estão dizendo que a gente vai reproduzir artificialmente, né? E é possível, né? É que você se sustenta nas suas crenças e você vai atrás de um argumento que referende aquilo que você acha que é importante. O viés da confirmação. O viés da confirmação. Então, acho que o que acabou acontecendo é que se eu não, por algum motivo, não quero me vacinar, eu vou me basear num fato que me dê segurança de não me vacinar, né? E o contrário é verdadeiro, né? Eu quero me vacinar, eu quero dados que comprovem que a vacina é eficaz, né? Então, que vacina protege de reinfecção e de doença grave, isso é estabelecido, né? Existe efeito colateral? Existe efeito colateral. Não é só miocardite, né? Existem doenças relacionadas à vacina desde sempre, inclusive mais graves que a miocardite. Lesão cerebral, progressiva, etc., né? A grande questão, de novo, aquilo que eu falei de risco, né? Qual é o risco de você desenvolver situações graves exposta ao vírus ou à vacina? Então, quando se comparava miocardite, se comparava lesão do sistema nervoso central, perda de olfato, hipercoagulabilidade, né, que é a capacidade do organismo de formar coágulo em qualquer canto do organismo, né? Por isso que tinha muitas aquelas histórias de embolia pulmonar, né? A gente perdeu pacientes com isso. O que é o vírus e o que é a vacina, né? Como você expõe de uma forma controlada com vacina, você tem dados claros que tomei vacina, qual é a relação de causa e efeito, né? E no vírus você submete a população. Então, no começo, vocês vão lembrar disso, não só no Brasil, né? Um primeiro-ministro também declarou isso na Europa. Ele disse: vamos expor a população toda, o famoso efeito de manada, e vamos ver o que acontece. Aí as pessoas vão se vacinar biologicamente e quem sobrar vai estar protegido, né? O que se viu especificamente com esse vírus, que ele tinha uma capacidade de matar de 2%.
que é mais ou menos o número hoje. Com o surgimento da Ômicron é muito menor, mas naquela época é o que se tinha de dados, né? De 2 a 3%, dependendo da população afetada. Então, você tem que pensar o qual das duas situações, ou eu vou ficar suscetível ao vírus, e seja lá como for a minha reação, porque isso é individual, é uma resposta inflamatória do organismo, ou algo mais controlado, que é a vacina. Principalmente essas vacinas de RNA, ela tem uma previsibilidade para essas condições. Então você opta, né? Igual o que você faz com o seu dinheiro, com a educação, você opta para que lado você vai, né? Na época eu até comentava assim, quando você olha áreas do mundo, ou mesmo no Brasil, né, que tem várias áreas do mundo dentro do Brasil, uma pessoa que era exposta ao vírus sem vacina nos jardins e na Brasilândia, com a mesma idade, a chance de morrer na Brasilândia era muito maior do que nos jardins. E isso era por condição fisiológica do organismo, que a gente chama de variáveis, aliás, determinantes de saúde, né? Onde você mora, o que você come, onde você trabalha, saneamento básico, etc. Né? Então, tudo na vida é uma exposição a risco. É o que alguns especialistas chamam de justiça ambiental, né? Isso. E, aliás, essa é uma doença tipicamente ambiental. E isso vai acontecer. Por que os virologistas são catastróficos, né? As pessoas que estudam vírus, eles dizem que a humanidade vai se acabar no dia que nós tivermos um vírus altamente infectante e altamente letal. Seria a combinação do Covid com o Ebola, por exemplo, né? Sim. Se isso acontecer, não vai dar tempo de fazer nada, porque são doenças muito graves, né? E rapidamente se instalam e levam a óbito. Então, a questão de risco, ela está posta, né? Vale a pena ter carro blindado ou não ter carro blindado? Depende de onde você mora. Você fala carro blindado em algum país, o cara não entende o que é isso, né? E aqui no Brasil era clara pela diversidade da população, pelo acesso que a população tem, por onde as pessoas moram, né? O que aconteceu na Amazônia, por exemplo, nitidamente vacina é melhor que o vírus. Porque vacina dificilmente leva a pessoa para o hospital. E quando você tem uma massa de pessoas expostas a uma doença grave que você precisa de oxigênio, por exemplo, no Einstein a gente teve que duplicar a rede de oxigênio com medo que explodisse uma delas se a gente não tivesse oxigênio para as pessoas, né? Imagina isso para 215 milhões de pessoas. Então não tinha dúvida que a vacina é infinitamente melhor para o vírus, basta você calcular denominador, exposição e quem desenvolve doença mais grave, né? Os vacinados ou os não vacinados. Até eu li, você pode confirmar, a porcentagem de morte, de risco de morte através do vírus era de 2 a 3%. Isso. De miocardite, acho que era em torno de algo como 0,3% ou 0,03%. Era muito menor baixo. a probabilidade. Então, compensava, entre aspas, muito mais se vacinar. E lembrar que muitas miocardites, né, que é uma inflamação do coração, elas são transitórias, né? Elas não levam a óbito, né? Perfeito. Então, é meio até difícil de entender esse tipo de comparação, né? A não ser por algum viés cognitivo, né? Bom, então, em resumo, nós lidamos bem, na medida do possível. Saímos melhores do que entramos, apesar dos óbitos e muitos óbitos, centenas de milhares, mas a gente conseguiu responder bem, a classe médica e tudo mais conseguiu responder. Eu acho que o sistema de saúde reagiu bem, né? Graças ao Sistema Único de Saúde, né? Que outros países não têm. Se a gente pegar os vizinhos norte-americanos, são 11% desassistidos, né? Que não têm direito a nada, né? E no Brasil a gente não tem esse problema. O que acabou acontecendo, que nós somos piores do que muitos países, quando se vê mortalidade por número de habitantes, é que a gestão, e aí não depende só do hospital, né? A gestão de uma pandemia, ela foi muito confusa, né? Então, as mensagens que apareciam eram muito confusas, né? E isso fez com que a população se perdesse em algo que não era simples, mas que tinha um racional de aprendizado ao longo da pandemia que não necessariamente foi seguido, né? Mas a parte boa é que nós temos um belíssimo sistema de saúde que, se bem coordenado, poderia ter um resultado muito melhor. É só comparar alguns estados, né? Dificilmente em São Paulo a gente teve dificuldade de leitos, né? Até durante a primeira onda, o Einstein montou em 15 dias um hospital dentro do estádio do Pacaembu, né? E isso foi reproduzido também na Zona Norte. Então, o Brasil conseguia fazer isso, né? O que faltava era uma gestão da população, né? Porque sem a aderência da população, você não consegue dar... tinha muita gente que ia muito tarde para dentro do hospital, né? Por falta de informação. Né?
Agora, outra grande polêmica que teve durante a pandemia, doutor, foi o lance do lockdown, que muita gente até justifica até hoje que a gente está com uma economia ruim devido àqueles meses parados. Dá para mensurar do ponto de vista de saúde, né, da medicina, como teria sido se a gente não tivesse adotado essa espécie de lockdown que a gente adotou aqui no Brasil, principalmente em São Paulo? É super difícil fazer esse cálculo numérico, vamos chamar assim, né? O que é importante entender é que uma doença com a capacidade de transmissão que tem o Covid, né? E a gente vê isso até hoje. Hoje a gente vive uma situação um pouco mais endêmica, né? Ela está controlada, mas os casos continuam, né? É que nós não tínhamos outra ferramenta até entendermos a dinâmica de uma infecção, né? Então, quando você tem uma infecção que é transmitida principalmente por gotículas, né? E você precisa ter contato por alguns minutos, não é uma passagem, né, que transmite o vírus, em geral em local fechado, em que as pessoas ficam por esse tempo se comunicando, né? Então você tinha duas formas de fazer isso. Você não entra em contato com mais ninguém, seja a sua família, né? Ou você usa máscaras, né? E a história da máscara é interessante porque ela não aparece num primeiro momento. E quando você olha a tradição até cultural de países asiáticos, eles usam, para quem já viajou, né, eles usam máscaras desde sempre quando estão gripados, né? Porque culturalmente é uma agressão eu ficar aqui tossindo, espirrando em vocês sem uma proteção, né? Então, na época, essa era o que tinha disponível, né? É difícil dizer assim, se nós não tivéssemos feito lockdown e todo mundo usasse máscara, N95, etc., teria o mesmo efeito, né? A máscara foi subsequente ao lockdown e tinha aqueles modelos matemáticos que a gente mostrava que quanto mais interação tinha, mais infecção tem. E isso mostra quando tinha festas de finais de ano, carnaval, etc. Tinha os picos, eclodia, né? Então a gente via isso claramente. A gente sabia exatamente quando ia começar os picos. A gente tem um serviço de telemedicina enorme, né? Então a gente olhava, começava na telemedicina, depois vinha para o pronto-socorro físico. Primeiro telemedicina, depois exames começavam a aumentar, depois pronto atendimento, depois internação. E a gente sabia exatamente o intervalo entre um fenômeno e outro, né? E quando tinha essas aglomerações, era nítido, né? Seja uma coisa... a gente atendia 8 pessoas de uma festa de 15, olha, mostrando a capacidade que tinha de infecção, né? Até as pessoas que nunca se expunham, que tinham uma dificuldade muito grande, até hoje nunca desenvolveram a infecção, pelo menos sabidamente, né? Então, que o contato existe e facilita a infecção, sim. Tinha que se fazer a separação das pessoas, sim. Poderíamos usar outros métodos mais eficazes do que lockdown em relação à economia? Talvez. Agora, o que se sabe é que a capacidade de recuperação econômica ela foi mais rápida em quem controlou a infecção primeiro, né? Independente do método usado. Então, na hora que você controla vacina e todas as medidas higiênicas, ela é muito mais rápido o retorno à atividade econômica do que os outros que tiveram dificuldade de controlar a pandemia. Tá. Ainda nesse tema da máscara, só para a gente dar uma fechada, tinha muita gente que falava de imunidade de rebanho, que defendia até, não, tem que ter máscara não, tem que todo mundo conviver que vai ter imunidade de rebanho e acabou. O que é de fato imunidade de rebanho, que acho que muita gente falou sem saber o que era, e se é uma coisa minimamente viável num caso como esse ou não? Eu comentei rapidamente sobre imunidade de rebanho, né? É expor as pessoas ao vírus, né? Tá. Então eu não vou fazer nenhum controle, né? Nem de distanciamento social, nem de utilização de máscara, e vou deixar o vírus circular entre as pessoas, né? Quando eu era pequeno, eu ouvia isso, né? O teu primo está com sarampo, vai lá e pega sarampo. É verdade. Agora, a questão catapora também. Tem que pegar jovem, né? Tem que pegar jovem. Tinha que ter cuidado com catapora, porque tinha outras complicações. É verdade. Né? E isso faz sentido na medida que eu conheço a doença e as suas complicações, né? Tá. Fazer isso naquela época para o Covid, sem saber taxa de letalidade, grau de complicação. Hoje tem vários pacientes com Covid longa, né? Que ficaram sequelados de pulmão, de atividade muscular, etc. E que a gente não sabia o impacto disso, né? Então, imagina você expor a uma doença desconhecida, vamos ver o que acontece. Morreu 1 milhão de pessoas, as outras pessoas, mais não sei quantos milhões, estão dependentes do sistema de saúde. É difícil, né? Difícil. Do ponto de vista científico, Sim. não tem como tomar essa atitude. É uma exposição muito às cegas, né? Agora voltando para essa história da juventude, né? Eu também me lembro, tudo bem, eu acho que era uma coisa que eu também não prestava muita atenção, tinha aquela questão da escola, das vacinas que a gente tomava e tudo mais, né? Então tinha polio, eu estava tentando fazer aqui
rememorar, faz tempo também que isso daí passou. Faz, Você que tá dizendo aí, Fabiano. Não, eu já assumi isso. A poliomielite, a questão da varíola, enfim, todas as outras, cachumba, catapora, tinha uma relação de doenças que a gente estava acostumado a tratar e falar a respeito. E de uns tempos para cá, eu não sei, eu nunca fui muito hipocondríaco assim, então eu não reparo muito nisso, mas a gente começou a ouvir falar de gripe suína, gripe aviária, H5N1, H1N1. Agora, inclusive, o Candida auris, né, tá aparecendo forte com uma preocupação, a própria o SARS-CoV, etc, etc. Isso é decorrente... Bom, isso sempre aconteceu, ou isso é decorrente de mais informação e mais tecnologia na parte da ciência e tudo mais, está possibilitando descobrir mais vírus e tal, ou como você mesmo disse que a questão do Covid é um vírus típico do ambiente. A sociedade tem mudado o ambiente, tem contribuído para o aparecimento de novas doenças, ou é uma mistura de tudo isso? O que está acontecendo? É uma mistura de tudo isso, né? A gente tem mais informação, a gente tem mais capacidade diagnóstica, né? Hoje a gente consegue fazer sequenciamento de vírus como a gente fazia um exame de sangue normal, né? Uhum. Então, tem essa parte tecnológica. Para você ter alcance, tem que ter consciência, né? Então, as pessoas procuram para saber, das dezenas de vezes que eu tive gripe, eu não fui ao médico. Então, eu não sabia se era adenovírus, se era influenza. Para mim, tanto faz, né? E para os filhos, a mesma coisa, né? Qual é a chance de uma pessoa saudável, com 10 anos, morrer de gripe, né? Muito próximo de zero. Então, o diagnóstico tanto faz, né? Com a história da Covid, já vinha isso da influenza, as pessoas estão querendo saber. Então, chega lá no pronto-socorro, gripado, não é que está com falta de ar, não é que está com febrão, está gripado, como todos nós tivemos sintomas de coriza, dor de garganta, etc. A pessoa quer saber qual é o vírus, né? Mesmo que não tenha remédio para isso. Então, tem uma parte de que as pessoas se conscientizaram mais e procurar para saber o que elas têm. E a questão ambiental, ela é muito simples, né? Tem várias doenças que são não necessariamente virais, né? Que elas sempre conviveram dentro de um ambiente silvestre. E elas estão lá, porque não existe nenhum prejuízo entre aqueles animais se expor a essas bactérias, vírus, protozoário e assim por diante, né? Na medida que você muda essa relação, ou o homem entra nesses ambientes, ou traz, de alguma forma, esses animais para o seu convívio, a chance de ter esse contato com esse novo micro-organismo aumenta, como qualquer outra coisa, né? Está aí na mídia que um casal morreu com febre, com manchas vermelhas, sim. aqui no interior de São Paulo, né? Isso pode ser uma febre hemorrágica, como genericamente a gente fala? É possível. Não se sabe exatamente qual é a causa, né? Não sei se evoluíram na investigação. Mas, de alguma forma, se isso é infeccioso, eles se expuseram a esse agente, né? Aqui em Campinas, a gente tem um tipo de febre chamado febre maculosa. Então, tem bicho para tudo, do carrapato, tem bicho por todos os lugares, né? Então, quanto mais houver essa aproximação do homem, seja desmatando, os animais saindo ou a gente indo para esses ambientes, né, maior a chance de proliferar. E qual é o conceito biológico? Se eu, o hospedeiro, recebo um bicho desse e ele consegue se multiplicar e passar para outras pessoas, né, para o animal, para esse micro-organismo, ele está na Terra para isso, né, para se multiplicar, e para ele se multiplicar ele precisa passar de organismo para organismo. Quando isso está restrito a um ambiente e fica naquele ecossistema, o impacto é X. Quando esse vírus, já existe coronavírus há muitos anos, mas esse novo coronavírus veio para dentro da população, ele teve uma capacidade de disseminar que ninguém imaginava que isso iria acontecer, né? Como aconteceu na gripe espanhola no começo do século XX. Então, essa dinâmica nós vamos ver cada vez mais, né? Vem fenômenos climáticos, vem novos hábitos de vida, vem migrações e imigrações. Controlar isso é impossível. Essa é a tese, né? Repetindo, né? Que talvez o fim da humanidade não seja pela inteligência artificial, mas pela falta da inteligência, né? De não saber como manter um habitat que ele era equilibrado e hoje ele está cada vez mais desequilibrado. Por isso que muitas doenças hoje, que a gente não relacionava, né? Câncer, doença cardiovascular, a gente começa a ver que tem um fator ambiental, seja de costumes ou de mudança do clima, drástico sobre a vida das pessoas, né? E tem mesmo câncer? Muito. Acabei de vir no Congresso Americano de Oncologia, em Chicago.
Hoje você entende a oncologia assim, você tem um seu lá DNA, que te predispõe a algumas doenças, e tudo que é hábito, essa base pode sofrer mais ou menos, ela pode mudar mais ou menos, né, para gerar os tumores. Então você pega ultraprocessados, que quando você vê a lista, sobra pouca coisa para a gente comer, né? Se é que tem, né? Então você pega isso, pega álcool, pega tabaco, pega poluição, nessa base que está sendo modificada geneticamente, é por isso que as doenças cardiovasculares estão diminuindo, porque você controla, e câncer, quem viver terá, né? Câncer de próstata em homem é só uma questão de tempo, né? Você pode morrer antes ou por câncer, né? Ou com o câncer. Então, se a gente não entender saúde nessa perspectiva, é difícil fazer gestão de saúde, né? A gente estava tentando calcular recentemente qual é o custo de saúde no Brasil, né? Per capita, como é que se dá essa distribuição de utilização de recursos de saúde. E você vai indo e não tem mais fim, né? E se tivesse saneamento, né? E se tivesse educação, etc, né? Se não tivesse poluição. Então, o custo da saúde está muito relacionado a uma mudança de hábito, inclusive, como eu citei, de saúde mental, né? Que não existe mais psiquiatra disponível, né? É um troço que a gente nunca tinha visto na história da medicina. Né? Pessoas procurando se especializar, seja como oportunidade de mercado ou para tentar ajudar esse contingente de pessoas. Né? E isso foi criado. Né? A gente não ficou com problemas de saúde mental de uma hora para outra. Né? A gente foi construindo essa destruição do equilíbrio mental. A pandemia veio para dar uma acelerada. Né? Mas esse problema já existia há muito tempo, porque a gente não considera saúde mental como algo semelhante a uma doença física. Né? Você não tem nenhum receio de dizer estou com a perna quebrada, mas muito receio de dizer que é deprimido. Né? Exato. Tanto é que as taxas de burnout cresceram, porque burnout é a empresa que me deixou louco. Né? Você não é fraco por si só. Então, se eu digo eu sou deprimido, sou eu. Quando eu digo eu tenho burnout, foi a empresa que me deixou doente. Né? Muito... E soma-se a isso o fato de que nós éramos o quê? 3 bilhões em meados do século passado, e agora somos 8, rumando para 9, 10. Vivendo mais, no geral, né? Como expectativa de vida, a gente vive mais, é mais gente, é mais vírus. Agora, aproveitando até que você esteve no congresso lá de oncologia, doutor, uma pergunta de leigo, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Por que é tão difícil, né, a gente encontrar o tratamento, né? São anos de pesquisa para a gente tratar o câncer, né? Qual que é o principal desafio da medicina? E também conta para a gente o lado positivo, né? O que tem avançado, né, dos últimos, de repente, 20, 30 anos nesse tratamento? A forma de responder as duas perguntas é assim. Hoje a gente consegue entender cada vez mais o que causa, né? Não necessariamente aquela substância, eu fumei e tive câncer de pulmão, né? É que o nível de entendimento celular e molecular cresceu tanto que eu consigo, em algumas situações, inibir aquilo que foi modificado, né, dentro da célula. Então, quando você vai num congresso de uma outra especialidade que não seja oncologia, está lá o remédio para diminuir a pressão, diminuir o colesterol, diminuir a glicemia, né, para tratar o diabético, etc. Quando você vai num congresso de oncologia, é a droga que se liga no receptor da célula X daquele paciente que tem a mutação Y. Né? Esse tipo de avanço, que a gente chama genericamente de medicina personalizada ou medicina de precisão, é a medicina do futuro. Né? Eu não vou dar mais remédio genericamente. Né? Pressão se trata assim. Não, que tipo de pressão? Quem é essa pessoa que está tomando remédio, etc. Né? E na oncologia esse avanço foi extraordinário. Então, quando eu me formei em 89, né? Você tinha esse diagnóstico de câncer, né? Praticamente você iria morrer. Né? Tá. Hoje é exceção, principalmente se você fizer o diagnóstico precoce. Né? E isso mudou radicalmente, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de intestino, vários cânceres. Hoje eles são tratados, seja porque você fez o diagnóstico muito precoce, fez uma cirurgia, etc. E aqueles casos avançados que você morria em semanas, vira quase que uma doença crônica, porque você consegue agir nesses mecanismos. Né? Mas eu acho que o grande aprendizado que eu tive lá, e era motivo de a gente até brincar nos jantares, né, é entender que o nosso modo de vida está nos levando a uma epidemia
guardadas as devidas considerações do nome, né? Mas um aumento enorme de casos, como eu citei, de saúde mental, e praticamente os mesmos hábitos estão levando ao surgimento dessas neoplasias, né? Câncer de pâncreas, câncer de estômago e alguns outros era uma doença de pessoas com mais idades. Hoje você vai num hospital, tem pessoas de 30 anos com doença super avançada que não existia no passado, né? Então se acha que essa modificação de hábitos de vida é um dos principais fatores de agressão para o organismo, que tem uma base genética X e que está desenvolvendo outras mutações celulares. Porque o que é o câncer, né? Uma multiplicação de células nossas de forma aberrante dentro de um tecido normal. E as quimioterapias, para poder matar o tumor, matavam um pouco da gente, né? Então, para quem já passou por ciclo de quimioterapia, muitos dizem assim, é como injetar um veneno, né? Eu me sinto mal com aquilo, né? Por quê? Porque ela não consegue discernir quem é quem, né? Essas novas terapêuticas, elas querem agir só na célula que mutou, né? Então, esse é o grande avanço, que é essas plataformas genéticas de diagnóstico do câncer da pessoa e da melhor droga para aquela pessoa e para aquele tumor. E é só aproveitando que você falou de idade, cada vez mais jovens tendo câncer, e também, de certa forma, claro que está mais controlado também as doenças do coração, né? É verdade ou mito que quando essas doenças pegam os mais jovens, ela é mais violenta? É verdade isso ou não? Depende da doença, né? Porque quando você olha assim, doenças relacionadas à resposta do organismo, do sistema imune, né? O próprio sistema imune muito exacerbado, ele também causa efeitos deletérios no organismo, né? Mas, em geral, o jovem, se pegar o conjunto de doenças, ele tem mais chance de vencer uma batalha contra a doença, porque ele tem mais reserva funcional. O pulmão é melhor, o intestino é melhor, o cérebro é melhor, o sistema imune é melhor, etc, etc. Então, ele aguenta mais o tranco da doença, né? Numa pessoa de mais idade, mais debilitada, é por isso que, às vezes, uma simples gripe pode ocasionar, inclusive, um óbito, porque ele não tem reserva para passar por aquela fase mais grave, né? Mas algumas doenças, elas são prioritariamente em mais jovens, né? E tem uma capacidade de exacerbar muito grande. Mas, em geral, não. Assim, se você quer ficar doente, é mais fácil. É melhor ficar agora do que no futuro. Não, melhor não ficar. É melhor não ficar. Nem brinca. Enfim, eu já tenho uma história. Flávio tem história para contar aí. Não de química, mas de rádio. Mas uma dúvida que eu tenho é assim, a gente tem falado, bom, a gente sempre acaba voltando tanto para a história do meio ambiente como para a história comportamental. A gente não deixa de sair da sustentabilidade, porque no final das contas é o equilíbrio de tudo, né? E agora a gente está na entrada do El Niño com uma previsão de temperaturas recordes e, enfim, uma perspectiva de um aumento da temperatura global e tudo mais. Do ponto de vista da comunidade médica, existe a preocupação existe, mas existe alguma linha de atuação, não sei se preventiva ou se de alguma forma de pesquisa, para saber como é que isso vai evoluir daqui? Porque a gente já tem as estimativas de que em 2050 a gente vai ter uma temperatura maior do que 1,5 grau, 2 graus, que provavelmente não vão conseguir atingir as metas estipuladas e por aí vai. A poluição já mata milhões de pessoas precocemente por ano no mundo inteiro, né? Em São Paulo ou nas grandes capitais do Brasil, principalmente, isso é muito, muito visível, né? Como é que a medicina trabalha com isso, com esse prognóstico dessas mudanças, não só climáticas, mas ambientais no geral, para a prevenção das doenças que podem acontecer? Ou não tem essa... Bom, até agora eu tentei transmitir um pouco de dados, né? Para essa pergunta, assim, na minha opinião, a medicina trata muito mal isso, né? Porque a grande parte dos profissionais de saúde, e não só médicos, eles são treinados para tratar de doenças, né? Tanto é que uma das grandes angústias quando você está se formando é que especialidade eu vou fazer? E quando você decide por uma especialidade, você está dizendo que doença eu quero tratar, né? E a visão do médico ela é muito obtusa, né? Porque ele vai se super especializando a tal ponto de que ele perde a noção do que está no entorno, né? E o que está no entorno é simplesmente o planeta, né? Existe linha de pesquisa? Existe. Tem uma linha de pesquisa bastante tradicional, forte, consistente na USP, né? Que está lá mensurando o impacto do clima nas pessoas.
poluição principalmente, né? Então, essa é uma linha de pesquisa clássica e que tem em outras instituições educacionais. Mas quando você olha para a comunidade que trata pacientes que estão lá no posto de saúde, que estão no hospital, estão em clínicas e assim por diante, esse conhecimento é muito pequeno. Porque se ele fosse maior, ele poderia ser um fator de mobilização a partir de profissionais de saúde para aquilo que realmente importa. E hoje a gente se direciona e coloca muita energia e dinheiro para o tratamento da consequência dessa incompetência do ponto de vista de entender o que é a doença e o que é saúde. Então ficaria muito mais simples, né, a gente entender de promoção de saúde do que de tratamento de saúde. Só que existe um viés. Todos nós um dia optamos por uma profissão, queremos ter família ou não ter família, ter algum tipo de poder aquisitivo, etc. E você tem um viés econômico-financeiro. Uhum. E esse é um dos principais problemas do sistema de saúde, principalmente hoje, né, que muitos estão colapsando, não só no Brasil, que é a questão de financiamento. Na medida que eu vou gerando doenças e eu sou remunerado por tratar a doença, como é que eu posso dizer que eu tenho um programa de saúde, né? Não existe um sistema de saúde, existe um sistema reativo para atender doença. Porque se ele fosse um sistema de saúde, eu começava lá na casa do sujeito, né? Entender a dinâmica da família, entender sua relação social, entender o impacto do clima. Os profissionais de saúde estariam atentos a essas mudanças climáticas, seja de temperatura e outras, e não o que geralmente nós somos treinados, né? Eu fui ultra treinado para atuar dentro de UTIs, saí do país 2 vezes, trabalhei durante anos na UTI do Einstein, focado naqueles doentes que estavam lá, tinha o maior prazer de fazer isso, salvamos dezenas, centenas, milhares de vidas, mas não é isso que muda a população, né? Não é uma terapia intensiva top que vai mudar a saúde das pessoas. Então, nós não somos, enquanto comunidade médica ou de profissionais de saúde, treinados e capacitados em entender como é que se faz promoção de saúde. Em nenhum sistema do mundo. Por quê? Porque ele é financiado pela doença. Na medida que eu for sendo financiado pela doença, é quase que eu torcesse para que você fumasse, para que você ficasse na poluição, para que você, como a gente dizia, né, nadou em lagoa, né, porque tem uma doença que vem transmitida através de lagoas, né? Porque você está promovendo a doença. E ao promover a doença, eu mexo no sistema e é assim que as pessoas são remuneradas, né? Então, tem o próprio Sistema Único de Saúde, né, que obviamente não tem fins lucrativos, ele é montado de acordo com a complexidade das doenças e não de acordo com a promoção da saúde. Eu pergunto isso, e ficou claríssima a tua resposta, porque o Einstein tem, eu não posso deixar de falar isso, né? Até anotei aqui, o Einstein tem nos seus pilares, né, a questão das boas ações, da saúde, tem uns termos aqui, mas eu não vou me arriscar. São hebraicos, né? Mitzvah sim, mas o restante eu vou pular. Boas ações, educação, saúde e justiça social, e uma experiência, enfim, de muito sucesso, que você já comentou aqui, na ação pública e privada. E há um preconceito enorme quando se fala da atuação da área privada. Tudo bem, quando se fala de privatização é uma coisa, mas da participação privada na própria gestão pública, e a gente fala de saneamento, que causa muitas doenças, abastecimento de água, e, enfim, um grande número de coisas, né? Mas o Einstein tem o programa de auxílio ao desenvolvimento, que você participa também e tudo mais. Então, como é que é isso para o Einstein e como é que isso daí poderia colaborar para a sociedade se fosse expandido para outras instituições, exatamente nesse sentido preventivo, né? De criar uma estrutura que para a sociedade, enfim, respaldar a sociedade em um crescimento mais sustentável. Bacana. Essas são aquilo que a gente falou no começo das escolhas, né? O Einstein nasceu como um hospital de nicho, né, que a gente chama de premium, para uma classe social altamente abastada, e ele continua fazendo isso ao longo da sua história. Isso em 1952, se eu não estiver errado. Na década de 50, houve a fundação da Sociedade Israelita Beneficente Albert Einstein, né? Mas a operação ela começa em 71, aqui no Morumbi, né? E essa era uma decisão estratégica das pessoas que criaram, né? Mas essa mesma comunidade, né, que tem esses nomes hebraicos, tem na sua missão levar saúde ao maior número de pessoas possível.
Então, no início dos anos 2000, há 23 anos atrás, a gente decidiu ir para o sistema público levar todo o conhecimento que tinha sido desenvolvido nesses 30 anos, né, de 70 até 2000. E a primeira área que a gente ofereceu ajuda à prefeitura foi as unidades básicas de saúde. Isso é extremamente interessante porque lá você começa a se aproximar do que é determinante de saúde e como é que você interfere nessa população. E aí vem o conceito de saúde populacional, né? O que realmente faz diferença para uma população em termos de saúde. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado, ele traz no conceito dele lá na década de 80 que eu preciso ter um sistema de saúde, né, esse que eu chamei de sistema de doença, mas eu tenho o agente de saúde, que é uma pessoa da comunidade que vai nas casas das pessoas entender esses determinantes de saúde e como é que a gente atua nisso, né? E aí só vou dar 2 exemplos do que o Einstein faz. Assim, é isso que você falou da participação privada na gestão. Hoje é inequívoco quando você compara a gestão própria e a gestão terceirizada, pelo menos para muitas instituições, incluindo o Einstein, aqui a eficiência é muito maior, porque traz disso do sistema privado. E aí não é uma questão de ser bom ou ser ruim, é característica de como é que você faz a gestão do bem público e do bem privado e como é que isso se dá essa transposição, né? Então, hoje a gente é muito mais procurado por N instituições públicas do Brasil, não mais só São Paulo, que querem que a gente leve esse modelo, né? Esse Hospital do Boimirim de Santa Catarina, o Hospital de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, ao lado de Goiânia, hoje é gestão Einstein, porque eles quiseram esse modelo, né? E tem um nível de satisfação e de resolutividade alto. Mas o mais interessante foi quando Einstein entendeu que o processo de educação da comunidade era o mais importante. E a gente tem uma proximidade com a comunidade de Paraisópolis. Então, desde sempre, o Einstein atuou dentro da comunidade de Paraisópolis. Durante a pandemia, a capacidade de treinar as pessoas da própria comunidade, né, em coisas básicas, né, do uso da máscara, higiene, etc., até o que a gente está fazendo agora, que é criar um núcleo de educação dentro de Paraisópolis, né? Hoje, por exemplo, poucas pessoas sabem, o Einstein tem ensino médio. Por quê? Porque lá atrás a gente começou com uma faculdade de enfermagem, há 30 anos atrás, e foi vendo que para formar pessoas capacitadas, com alta qualidade, a gente não podia depender só do mercado, a gente resolveu formar essas pessoas. Daí veio a história do MBA, da Faculdade de Medicina, agora a Faculdade de Administração para Organizações de Saúde, de odonto, de fisioterapia, de nutrição, engenharia biomédica e assim por diante, né? Todo o processo de inovação dentro da instituição vem no sentido de ir além dos muros do Einstein, né? E especificamente em Paraisópolis, na hora que você se aproxima daquela comunidade e entende qual é a linguagem, não que você exporta a linguagem Einstein para Paraisópolis, é o contrário, né? A gente dá o conceito, como é que ajuda, e eles se apropriam desse conhecimento e disseminam ali dentro, né? Então, hoje, assim, algumas pessoas, quando a gente faz o exercício do planejamento estratégico, acham que o Einstein, no futuro, né, não estaria aqui, mas daqui a 50 anos, eles vão dizer, nossa, isso aqui é uma grande instituição de ensino e que faz assistência. Hoje ele é uma grande instituição de assistência que faz ensino, capacitação e treinamento. Talvez essa lógica inverta, né? Porque cada vez mais a gente vê a capacidade da educação transformando comunidades. Incrível isso. E aí, posso aproveitar? Claro, meu amigo. Porque mesmo nessa linha, você falou, agora, puxando um outro gancho, você falou de tecnologia. E o Einstein, notoriamente, é uma excelência em tecnologia nessa área de medicina e tudo mais. Você, inclusive, foi responsável por implantar a telemedicina, isso muito antes da gente precisar de telemedicina com o confinamento do Covid, né? Isso lá em 2012, talvez? Isso. E a gente está numa discussão agora de que a inteligência artificial pode acabar com a humanidade, por aí vai, mas, por outro lado, pode trazer muitos benefícios também. Você enxerga, de alguma forma, como é que a inteligência artificial pode contribuir para essa área de tua atuação? Então, o que a gente vem discutindo, né, existe uma área de incorporação tecnológica que está dentro dessa disciplina de inovação, né? E a gente foi no SXSW, né, em Austin, né? E foi engraçado, né? Imagina chegar em casa e dizer que eu estou indo para um festival, vou ficar uma semana, né? Até explicar que festival causou desconforto familiar. E quando você chega lá, existe uma multiplicidade grande de conhecimento, né? E obviamente que, como isso aconteceu esse ano,
logo depois dos GPTs da vida, né? Era temática, né? Muitos palestrantes tinham um viés meio céticos, aquela visão, cara, esse troço não vai dar certo, né? Abandona isso que nós não vamos ter problemas. E outros pelo lado positivo, né? O lado positivo tem até um livro recém-lançado, né, que é Inteligência Artificial em Medicina, é para dar suporte ao processo de decisão. Então a gente citou aqui a história da oncologia, né? Antes, quando a gente aprendia câncer, dizia assim, esse câncer de pulmão é químio ou rádio. É químio, é esse remédio, se não der certo é esse, se não der certo é esse. Acabou, acabou. Era fácil, né? Imagina você fazer combinação, né, para quem lembra da matemática, fazer combinação de todas as mutações genéticas do ser humano, todas as expressões genéticas do tumor, com os diferentes remédios. Então, o que a gente está vendo nessa oncologia de medicina de precisão, que é impossível o ser humano fazer isso no dia a dia, né? Então, esse tipo de suporte à decisão, em que a inteligência artificial integra as principais informações e traz isso para o médico, né? Claro que isso vai ter uma curadoria até chegar nesse nível de excelência, vai ser o grande determinante daquilo que eu vou precisar guardar, que era esse exercício, né? Imagina uma residência de radiologia, você fica 3 anos dizendo essa imagem é isso, essa imagem é isso, há repetição. Então, quando passa o ultrassom, diz, esse fígado tem gordura, porque aqui está branco, aqui está preto, e eu aprendi que isso aqui é gordura. É isso que se faz. Hoje, com o avanço tecnológico, eu não preciso de um médico dizer isso aqui é branco, é preto, etc., qual é a densidade do tecido e assim por diante, né? Então, esse trabalho mais padronizado, ele caminha para a inteligência artificial, e a inteligência artificial junta essas informações, quem é você, sua idade, seus antecedentes, seus dados genéticos, etc., etc., junta isso tudo de uma forma super rápida, né? Que antes você ia pedir alguns exames para o paciente para ter tempo para estudar, né? Ia tentar juntar isso cognitivamente se era possível. Possivelmente essas informações vão estar no prontuário eletrônico, vai ter uma base de dados robusta. Vai acabar com a anamnese. Então, acho que aí teria que ter mais 2 horas de... Porque a anamnese tem a parte de interação, né? Que é que é difícil de substituir. Mas essa parte, né, que é juntar dados e oferecer ao profissional de saúde isso integrado de uma forma rápida, em tempo real, porque isso ganha tempo até no tratamento, a inteligência artificial já está aí, né? A gente foi recentemente para Israel, onde é uma base de inovação enorme. Então, tem N empresas que estão lá, uma delas liderada por uma ucraniana, que ela já faz isso, serve a Mayo Clinic nos Estados Unidos, fez essa oferta aqui para o Einstein, que é pegar uma base de dados enorme e dizer A mais B mais C mais D, Z, dá esse conjunto de informações e essa pessoa tem uma alta chance de desenvolver a doença tal e está na hora de ela mudar de hábito, tomar esse remédio, etc., né? Então, isso não tem como fazer o ser humano fazer. A medicina que a gente aprendeu, que era meia dúzia de livros, hoje são milhares de artigos que saem diariamente, né? Então, se você fosse se atualizar só na sua especialidade, você não conseguiria, mesmo que você só lesse, você não conseguiria processar isso em termos de número de informações, né? Então, a gente acha que esse é um nicho grande da inteligência artificial, né? Vale a máxima ainda. Vamos ver o que vai estar por vir, hein, Flávio? Aquela história do remédio e do veneno é a dose e a forma como você usa, né? Então, vale para a inteligência artificial também. Sem dúvida. Agora, para a gente fechar, doutor, não tem como não te perguntar, né? Até como servir de inspiração para a gente, né? Como que, se você tivesse que responder, né? Como que foi viver a pandemia de frente, tão perto ali dentro do Einstein? E o que mais te marcou? O que você se sentiu mais transformado depois de tudo que aconteceu? Eu acho que do ponto de vista de atividade profissional lá dentro, houve uma realização muito grande, né? Porque é uma característica da instituição, uma resposta rápida, né? A gente não entende muito isso, já foi feito vários estudos até de cultura organizacional, se isso está muito atrelado à comunidade judaica ou não. Grande parte das pessoas que estão lá não pertencem à comunidade judaica, a grande maioria, né? Mas, de alguma forma, quando você lança um desafio, eu participei de um deles, né? Em 2014, eu saí da UTI para montar um hospital, esse da Vila Santa Catarina, né? E o senhor perguntou, você larga a tua UTI, né, para montar um hospital dentro de uma comunidade, né? Eu disse, hoje, né? E vi que em 1 ano a gente fez uma reforma absurda num hospital que estava caindo aos pedaços, equipamos, treinamos as pessoas e atendemos o primeiro paciente, né? E isso aconteceu na pandemia, né? As pessoas reagem de uma forma tão coletiva e tão sincronizada e com tanta entrega
que é um grande exemplo de como a imensa maioria da humanidade é boa, né? E não como a gente acha que é ruim, né? E do ponto de vista pessoal, e eu acho que isso eu fiz questão de levar para dentro de casa, né? De um lado, nós somos vulneráveis, né? Aparece um troço desse, puta, vou morrer amanhã, você vai parar de trabalhar, etc. Né? Mas fez a gente fazer esse exercício o tempo inteiro, né? Que eu comentei inicialmente, de risco. Né? Então eu lembro que em julho de 2020, basicamente a gente tinha saído da primeira onda, né? Eu falei para os 3 filhos, a pandemia acabou. Minha esposa não curtiu muito aquele despojamento, né? E o que eu estava dizendo assim, a gente já tem um conjunto de informações suficientes para entender o risco de vocês. E achei legal, porque eles perguntaram, e você, pai? Eu disse, deixa que eu me cuido, né? Desde que vocês alarguem sua capacidade de interagir. Porque vocês estão confinados e isso não vai dar certo. Então a primeira coisa que a gente fez foi juntar famílias próximas que compartilhavam o risco, né? Topa ela ir na sua casa, ele na sua casa, etc. Né? E ali foi super bacana porque as pessoas entenderam o que era risco, né? E puderam voltar mais rápido ao convívio. Quando veio 2021, né, que foi o mais catastrófico possível, a gente estava prestes a ter vacina e a gente sabia o poder da máscara. Né? Então a gente foi aprendendo a voltar a interagir e eu trazia essa discussão o tempo inteiro. Né? A única coisa que destrói a humanidade, com certeza, é a falta de interação. Esse é um dos motivos da discussão da inteligência artificial. Né? E agora com o óculos da Apple mais ainda. Né? Então eu vi alguns dos filhos indo para dentro do quarto, isso é extremamente preocupante. Né? E aqueles, não só meus filhos, que saíram do quarto com segurança, né? Não é sair se expondo a qualquer coisa, né? É o grande aprendizado que a inteligência coletiva ela é muito maior que a individual. Né? E o medo tem que transformar a gente. Né? O medo faz bem, né? Mas ele não pode ser paralisante. Então, entender que risco é esse, que comunidade a gente quer, né? Que sociedade a gente quer. E a gente só vai ter uma sociedade que trate a questão de saúde ou questão de meio ambiente se a gente puder conviver. Isoladamente, a gente não vai resolver nenhum tipo de problema. Né? Então, como conviver durante uma pandemia? Esse foi o maior aprendizado que a gente teve, que é possível. A gente criou vídeos, criamos várias coisas. Né? A gente tombou toda a área de ensino do Einstein para online em 2 semanas, né? Porque a gente achava que a informação e algum tipo de interação tinha que existir. E, para fechar, existe um grande estudo conduzido em Boston durante quase 100 anos, né? Pela Harvard, que fez o estudo chamado Happiness Study. Imagina fazer um estudo sobre felicidade. Né? E eles foram ver a variável independente que lá na frente estava relacionado com felicidade, bem-estar, etc. E a única variável foi conexão. Então, recentemente teve lá uma pergunta semelhante a essa, um fórum com pessoas de fora, de incorporação tecnológica. Eu disse, você pode usar a tecnologia, as mídias, etc., para distração ou para conexão. Então, hoje se vê que essas questões de saúde mental não estão relacionadas ao smartphone, né, ao tablet. A forma de utilizar. Se você usa para conexão, tem um tipo de resposta. Se usa só para distração e o cérebro fica meio perdido com tanta informação, tem efeitos graves. E até porque você se afasta das pessoas. Né? Então, conexão é a chave. Né? A chave para arranjar as soluções para que a gente vive hoje dentro do planeta, né? Até para a sua família. Né? O que é que realmente importa e como conviver frente a obstáculos de conexão. Muito legal, doutor. Porque a gente precisa conectar a gente e meio ambiente. Deixa eu só fazer claro. Eu sei que você já iniciou o fim, Vamos. Mas eu não posso deixar de agradecer, porque nós, no Siddhartha, que é o colégio que foi citado algumas vezes aqui, tivemos o privilégio e a segurança, porque estava todo mundo perdido, ainda mais quem não é da área médica, e a gente teve o privilégio de contar com a orientação do Dr. Eliezer, sem dúvida, que nos tranquilizou, nos manteve informados, enfim, explicando como é que funcionavam todas essas questões de riscos, de exposição e tudo mais, que facilitou muito com que a gente conseguisse passar por isso com saúde, principalmente, né, e saúde física e mental. Então, muito obrigado, Imagina. pessoal, e acho que em nome de todo mundo do colégio que participou dessa aventura juntos, muito obrigado a você e todo mundo que participou dessa história na linha de frente. Aí foi... Sem dúvida, muito bem lembrado, Flávio. E meu agradecimento ainda também é porque os 2 filhos nasceram no Einstein, a gente escolheu que eles nascessem lá, então te conhecer também é muito bacana e
só reforça que a gente fez a escolha certa deles nascerem lá. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o espaço. E obrigado a vocês aí que acompanharam mais esse lindo episódio aqui, muito importante, cheio de informação interessante aqui no Pare Ponto. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, rapidinho, não dói nada, não custa nada e vai ajudar muito a gente aqui do canal. Então se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilha geral. Imagina que bacana mais gente tendo contato com essas tantas histórias que o Dr. Eliezer compartilhou hoje aqui com a gente. Eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Ferlini Salles. Esse foi mais um Pare Ponto, a gente se vê no próximo. Até lá.